na Kombi e hoje eu estou recebendo o Lucas Vitor, que é um apresentador que hoje será entrevistado no nosso podcast, né? É isso aí, gente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como eu falo? Sejam bem-vindos e vamos lá. Muita coisa interessante para te inspirar. Mais um podcast na Kombi e hoje especial com um apresentador também de podcast, Lucas Vitor, né? E é uma honra que você tenha aceitado o nosso convite. Uma pessoa que está acostumada a fazer muitas perguntas e leva um podcast assim, ó, numa tranquilidade. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Fala pessoal, é muito doido estar aqui, viu? Para quem é acostumado a fazer pergunta, é muito difícil ouvir perguntas e responder. Mas eu sou o Lucas Vitor, tenho 26 anos. Sou apresentador do podcast Cretal, para quem não conhece, podcast cristão. E estamos aí, há um ano já e pouco nessa luta aí. Como a Roberta falou, apresentar na tranquilidade não é tão tranquilo assim, mas a gente está aí. Lucas, você me parece, assim, na primeira impressão, um menino tímido. Sim. Como que é a sua infância, assim, a sua infância e sua adolescência? Quem foi o Lucas lá atrás? Isso é muito doido, porque você matou a charada na hora. Eu era realmente um menino muito tímido. Eu fui, na minha infância, na escola, assim, eu era bem tímido e eu me soltava só com uma ou outra amizade. Mas na maioria das vezes eu não era aquele aluno que era o falante da escola. Eu não era o mais popular, tipo, eu era só na minha ali. Totalmente o oposto de hoje. Totalmente na minha. E a partir do momento que eu comecei a ir à igreja, também tem muitos testemunhos, principalmente a Pri, ela fala muito que ela me encontrava como uma adolescente do cantinho ali do último banco. Eu não abria minha boca, ficava quietinho, não tinha muita amizade. E aí as coisas foram mudando depois de um tempo, mas até os meus 13, 14 anos ali eu era bem tímido. Você veio para a igreja com quantos anos? Com 8 Com 8 anos. 8 anos. Então você não veio, não é um lar evangélico. Vocês aceitaram Jesus e começaram ali no Silveira mesmo. Sim, na verdade eu nasci num lar católico, né? Meus pais eram católicos, minha mãe era um pouco mais católica que meu pai não ia muito. E eu ia com ela, fui até batizado na igreja católica. E a partir dos 8 anos, assim, eu recebi um convite para a NBF da minha igreja. A EBF da vida salva. Fui na EBF com 8 anos. E aí foi a primeira vez que alguém da minha casa foi numa igreja. E eu gostei muito, eu lembro que tipo, eu fiquei muito animado, fiquei muito feliz, muito animado ali com a EBF. E depois disso eu não fui mais. Eu fiquei um tempo sem ir, e aí quem foi depois de mim foi meu pai, que aí foi a vez que ele aceitou Jesus. Nossa, seu pai foi primeiro? Foi o primeiro, meu pai foi o primeiro a aceitar Jesus. Que legal. E aí depois disso foi uma escadinha, foi eu, e aí minha mãe demorou um pouquinho pra ir, uns 6 meses ali, e aí ela foi e aceitou Jesus também, a gente ficou evangelizando ela. E aí a sua adolescência foi na igreja? Foi. A minha adolescência, eu peguei uns 2 anos ali ainda no conjunto das crianças, depois eu fui para adolescentes, e aí nos adolescentes eu fiquei ali no comecinho bem tranquilinho ali, bem com medo mesmo. E aí estamos até hoje ainda nos adolescentes, mas em outra função. E você acha que a adolescência na igreja, ela é um refúgio? Porque eu vejo que às vezes tem muitos adolescentes que são tímidos na escola, mas na igreja ali eles se encontram num ambiente que eles se sentem mais à vontade, né? Eu creio que sim. Tanto que a partir do momento que eu comecei a me soltar ali foi na igreja, né? Foi uma amizade, eu sempre falei para você que eu era na escola, eu tinha poucas amizades, mas as amizades que eu tinha eu me soltava ali. Foi assim na igreja. Eu comecei tendo uma ou duas amizades ali, que são meus amigos até hoje. E eu comecei a me soltar e aí dessas amizades fui me envolvendo com outras amizades e aquela coisa de grupo na igreja, né? A gente vai se envolvendo com um grupinho e quando você vai ver, você já tá... E foi assim.
E adolescente na igreja tem muito aquele negócio de servir, né? Sim. Ajuda tudo, ajuda nas crianças, ajuda nos varões, ajuda nas irmãs, então acaba se soltando um pouco mais, né? E esse foi um detalhe que eu não lembrava, é verdade, bem lembrado. Com 12 anos, foi 12 anos eu entrei no som. O Aí, pastor me ó. colocou no som. E, e aí foi foi um dos momentos que me ajudou a me soltar também, né? Porque pra ser sonoplasta na igreja você tem que andar. E eu, não, o que eu mais tinha era medo ali de estar no meio do público. E aí eu comecei a aprender justamente com o Igor, que ele era sonoplasta junto comigo na época, ele era meu chefe, entre aspas. E a partir desse momento eu fui aprendendo. E aí me desenvolvi na obra e a partir daí a timidez ela foi saindo automático, eu nem percebi, na real. Sonoplasta leva muita briga, Nossa. assim, muitos xingos. Xingos cristãos, tá, gente? A gente tá falando aqui no nível Olha, cristão. olha, sonoplasta, Tudo sonoplasta. sobra pra eles, né? Eu vejo o Silas lá na sede, coitado. Se faz um negocinho assim, todo mundo já olha pra trás assim. Às vezes a culpa nem é dele, a culpa é de alguém que mexeu o microfone A gente errado. tinha uma brincadeira que o sonoplasta é o primeiro que vai pro céu quando no arrebatamento, né? Porque é o que mais sofre. É o que mais É, sofre na igreja. quando o pessoal pede retorno, eles querem dizer o quê? Que eles são surdos? Não, na real, quando eles querem um retorno, é que o som, né, pra eles não tá vindo como deveria ali na caixa. E aí eles acabam pedindo. E aí é um dos momentos assim que mais irrita o sonoplasta, porque o som na nossa cabeça o som tá perfeito, né? É, porque você pensa assim, você está acostumado a organizar o som Sim, todos os dias ali o culto. Aí vem um pregador ou um cantor de fora, do nada fala, me dá mais retorno aqui. é, Aí você fala assim, nossa, mas o som tá igual todos os dias. O problema não é o som, querido, o problema é você. nossa, isso era uma coisa que eu lembro que irritava muito. Eu era menino ainda, né, no som, eu demorei uns 2 meses pra mexer na mesa de som, né? E aí nos primeiros 2 meses, assim, eu olhava os meninos se irritando com essa coisa de retorno, eu falava, meu Deus, quando chegar a minha vez, eu sou tímido, né? Senhor, me dá Eu forças. queria, nossa, eu lembro que eu queria me esconder. A primeira vez que o Igor falou pra mim assim, você vai ficar na mesa, era um domingo e era congresso. Eu falei, meu Deus, como eu vou ficar na mesa? Eu não sei mexer Tipo, já jogou no fogo mesmo, A né? primeira vez que eu fiquei na mesa foi no fogo. Ele me colocou na mesa lá, porque eu acho que faltou alguém, não lembro, alguém faltou no dia e faltou um sonoplasta, e ele teve que descer. E aí eu fiquei na mesa, meu Deus do céu, foi uma experiência assim terrível, eu queria me esconder. Quando as irmãs pediram, né, o playback, e eu fui colocar o playback e o playback não saía, deu Ai, problema meu no DVD. Deus. Meu Deus do céu, que Aí você experiência. olha aqui, era aquele DVD todo Foi. arranhado, assim, ó. E eu tenho uma experiência até engraçada nisso. Foi o primeiro ensaio das irmãs de festividade, que eu fui ficar no som. E aí os meninos, nenhum deles podiam ir no dia. E aí eu vim de um curso, eu tinha acho que 14 anos, 12, 13 anos ali. Eu vim de um curso em Alphaville, direto pra igreja. E aí eu tava com muita fome e eu tinha trazido o lanche na bolsa, né? E eu comecei a colocar o CD lá pra elas. E fui montando meu lanche lá e comendo o lanche e soltando o hino pra elas. E aí eu tinha mania de ficar balançando a perna. Ai, meu Aí Deus. balançando e comendo aqui feliz e as irmãs cantando lá. Aí do nada eu peguei, bati o joelho no DVD e cortou o hino das irmãs. E as irmãs já olharam, Todo mundo olhou, todo mundo automático. automaticamente. Automático. Todo mundo olhou lá pra cima e eu queria me esconder naquele dia. Depois disso eu peguei trauma. Tá vendo você aí que é jovem adolescente, que tá servindo aí a sua igreja, estão te colocando no fogo aí da sonoplastia, você vai sobreviver, né? Vai. Aí eu sobrevivi 11 anos. Aí, ó. 11 anos. E essa experiência, ela te ajudou no que você se transformou hoje, Com né? certeza. Tanto quanto pessoa, tanto quanto profissional. Porque hoje você faz um podcast profissional. E isso você abrangeu todas essas experiências, né? Eu acho que a principal lição que eu tirei assim de trabalhar no som da igreja foi eu servir, né? Eu aprendi a amar e servir ao mesmo tempo. Tipo, servir a Deus e amar o que eu tô fazendo. Acho que foi a primeira vez assim que eu tive essa definição de amar mesmo aquilo que a gente faz. E eu lembro que depois de um certo tempo eu trabalhava assim com um amor que não estava escrito. Eu ficava muito feliz, chegava em casa assim muito feliz quando eu recebi um elogio assim na igreja. E eu acho que tudo isso abrange, né? Tudo isso me ajudou a me soltar. Não é só críticas, né? Não, não, tem elogios. Não, Tá gente, tem vendo, elogio. gente? Elogia seu Tem sonoplasta, elogios. gente. O melhor elogio que tem é o elogio do pastor, né? Quando vem. Aí, pastores, elogiem. Sim. Porque às vezes é um feedback que você Sim, é precisa, né? importante. É importante em tudo que a gente vai fazer, né? É importante a gente ouvir um elogio. Em Ex- tudo. É, até mesmo na parte do podcast.
quando a gente está apresentando um podcast ali, depois você vê os comentários e você vê um elogio, ele é importante, tudo isso é importante. Agora vamos falar do podcast, que assim, né, é uma parte bem especial da sua vida, É, porque ele começou como? Como que surgiu essa ideia? De onde que você imaginou e como que você foi construindo esse eu projeto? costumo dizer que essa parte é a parte mais maluca da minha vida, porque o podcast nasceu na minha vida de uma forma doida. A gente, para quem não sabe, eu sou regente de adolescente, né, no Silveira, e um certo dia chamaram a gente para cantar em uma rádio. E aí a gente foi cantar, e aí até aí tudo bem, né? Fomos, participamos do culto, cantamos e amém. E aí acabou o culto, a rádio eu não sabia, né? Eu achava que era só uma rádio, mas era uma rádio e também tinha uma parte de podcast, Uma tinha uma transmissão. transmissão. E aí a gente foi, quando acabou, o dono da rádio perguntou pra gente, ó, tem uma mesa de podcast aí, a gente tava em 6 adolescentes, né? Vocês não queriam aí tirar umas fotos? Porque todo mundo que vem aqui gosta de tirar foto, né? Eu falei, ah, vamos! E era uma época que o podcast estava muito estourado. Tava começando a estourar, todo mundo via podcast. E aí eu comecei a ver também. Até uns 2 meses antes eu nem sabia o que era podcast. E aí eu comecei a ver e aquilo, tipo, quando eu comecei a assistir podcast, despertou uma vontade em mim. Eu falei, nossa, que interessante, seria legal ser entrevistado um dia, mas na minha cabeça ia ser entrevistado, né? E aí a gente foi lá no dia, a gente começou a tirar umas fotos na mesa. E aí ele falou, aí a gente teve a ideia, ah, vamos brincar de fazer um vídeo aqui entrevistando. E aí tava eu e mais uma pessoa, a Joara tava do meu lado. E aí a gente tinha mais 2 pessoas, a minha irmã e mais alguém do outro lado. Aí a gente começou a brincar de entrevista e alguém tava gravando uma entrevista ali. Aí gravaram, aí a gente, perguntou, o que vocês acharam do culto e por aí vai. Aí deu 1 minuto e meio de entrevista. E aí a gente foi pra casa. Aí chegou em casa, o dono da rádio mandou mensagem pra nossa líder. E aí falou pra ela, quem são esses meninos que vieram aqui? É... Aí ela falou, são meus adolescentes. Aí ele pegou e falou assim, você pode trazer eles, era na terça, você pode trazer eles no sábado aqui? Aí ela já ficou assustada, meu Deus, eles quebraram alguma Ai, meu coisa. Deus! Aí ela O que mandou, que foi? Não, porque líder já começa. Ai, meu Deus, o que os meus adolescentes fizeram? eu lembro como se fosse hoje, a Fabi, abraço pra Fabi, eu lembro como se fosse hoje, ela mandou mensagem pra gente, o que que vocês fizeram com o estúdio? Porque ela não tava, né? O que que vocês fizeram com o estúdio do homem? Eu peguei e falei, eu não fiz nada, a gente entrevistou, a gente brincou lá e foi embora. Aí ela pegou e falou, não, porque ele quer conversar com vocês no sábado, e eu não sei o que é, vai lá, conversa com ele, vê o que ele quer, né? E a gente foi. Aí chegou no sábado, ele sentou com a gente lá e falou que tinha visto a gente brincando, e mesmo que fosse uma brincadeira, ele tinha visto um potencial na gente. E perguntou se a gente não queria, né, fazer um programa lá na rádio dele. E aí a gente ficou assim, em mim, assim, é que eu sou muito bate-pronto, né? Vamos, vamos. E aí ele falou comigo e eu falei, vamos. Automaticamente, você falei, vamos. Aí os outros, vamos? Os outros olharam assim pra Vamos! minha cara, como que a gente vai fazer? O pessoal da minha equipe, eles costumam falar assim que eu coloco eles na furada, né? Que eu vou e falo direto. Deu vontade ali, eu falo, e aí depois a gente que se vire pra assumir o compromisso. E a gente sempre dá certo. E dessa vez aí eu falei, vamos, e o pessoal olhou assim pra minha cara, mas todo mundo encarou. E aí, a partir daí, nasceu o Cretalk. Que é muito legal, porque tem essa pegada jovem, né? Tem. Essa pegada leve. Eu sou de uma época que programas de entrevista sempre eram aqueles programas muito sérios, muito pesados, que você começava a assistir, mas assim, você tinha que prestar muita atenção, tinha que estar focado. E o podcast ele vem trazendo uma leveza, Sim. do tipo, sofá de casa, tô conversando com um amigo. Às vezes você nunca viu a pessoa, mas você conversa como se fosse um amigo, assim, e aí vai envolvendo quem tá ali assistindo, né? Isso era um grande medo, assim, que eu tinha. Porque a partir do momento que nasceu o Cretalk, antes da gente fazer o primeiro programa, a partir do momento que a gente aceitou a ideia até a gente fazer o primeiro programa, foi mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses. E aí, na minha cabeça, nesse 1 mês e meio, ficava rodando, poxa, como a gente vai fazer? Vai ser um programa para adolescente, vai ser um programa para adulto, vai ser um programa. E aí nasceu o nome Cretalk. E aí, de início, a gente tinha a ideia de fazer para adolescentes, por causa do Creio, Cretalk, Creio. E
E aí, depois de um certo tempo, a gente pegou e falou, não, é melhor a gente envolver todas as áreas, mas como a gente vai fazer isso? E aí foi nascendo. Acho que Deus foi direcionando tudo, Não, com não tem certeza. muito o que falar sobre isso. Deus foi fazendo tudo. E qual que você acha que foi seu maior desafio, assim? É, organizar a questão de. A princípio você tinha lá um estúdio lá, então você não precisou correr atrás de equipamentos. Mas qual que você acha que é o maior desafio para um podcast? Na minha opinião, o maior desafio para um podcast é a equipe. Você encaixar uma equipe. Normalmente, assim, a gente monta uma equipe, mas não é sempre que dá liga. E essa parte da equipe foi algo muito importante, assim, porque a gente começou com um certo número de pessoas e no dia do início do programa a gente já tinha outro número. Eu lembro que a gente começou com 6 ou era 7 pessoas e no dia do programa tinham 4. São os que estão comigo até hoje. E nesse mês, assim, foi um processo que a gente foi entendendo a função de cada um. Tanto que foi um podcast que quando a gente aceitou a ideia, a gente olhou um pra cara do outro assim e falou, tá, mas e agora? E a função de cada um? Qual vai ser? Eu sei que a minha é apresentar, eu sei que a da Joara era apresentar. E os outros vão fazer o quê? E aí foi todo esse processo. Durante um mês e meio ali a gente foi encaixando as funções. E quando a gente começou, a gente já tinha as funções todas encaixadas. Aí, depois do sexto episódio, foi o que veio o nosso sonoplasta, que ele tá até hoje, que é o Samuel. E já está em quantos episódios? Hoje nós estamos na casa dos 53, 54 episódios. É porque a gente fez 2 temporadas, né? A gente tá na segunda agora. E assim, né? Entrevistados de alto gabarito, assim, ó. Vocês precisam ir lá conferir. Inclusive a Roberta foi lá. Mas eu sou a menor. Nada. Como diria o pastor Fábio, eu sou a menor. Das excelências, eu sou a menor. Eu não sei como que é isso para você. Para mim, todo bate-papo, eu não gosto nem muito de falar assim, né, de entrevista, mas é um aprendizado. Eu costumo aprender muito com isso. E eu falo que se essa conversa não servir para inspirar Sim. alguém, ela não tem utilidade, né? Então, assim, é conversar por conversar. Mas a gente sempre tenta extrair uma inspiração, tenta extrair assim uma lição para quem está assistindo. E para você, como que é isso? Porque a gente quer fazer algo descontraído, mas no fundo tem uma responsabilidade, Sim, né? sim. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo muito com isso, assim. Acho que todo início é difícil, né? Para todos. Todo início ali você não tá satisfeito com o seu desempenho. Eu fiquei ali uns 7, 8, 9 programas para poder tipo, começar a ficar satisfeito mesmo com o meu desempenho. Eu acho que um programa assim que eu levo como chave na minha mudança foi um programa com o Pastor Paulo, que eu fiz. Porque era um programa, até ali os 8, 9 primeiros convidados eram pessoas que eu tinha contato, que eu conhecia, que eu falava diretamente Do dia a dia a dia. dia. O nono programa, que foi o Pastor Paulo, foi um programa que ele era o nosso pastor, mas eu não tinha tido um contato com ele ainda. E era uma pessoa, na minha visão, que era muito séria. Então eu não sabia como fazer. E ele é assim, né? Muito Super tranquilo. fofo, Nossa, tranquilo, foi um dos acessível. programas assim mais incríveis que eu já fiz. Um dos bate-papos assim, mais incríveis. Foi algo assim que a gente fala de Cretal, que é um dos primeiros programas que a gente lembra, assim, que vem na memória, porque foi algo assim de Deus. E teve algum perrengue? Muitos. Todo dia. Nossa, muitos, 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 muitos Algum que perrengues. você fala assim, não, isso não é pra mim, tô desistindo. Meu, todos, todos. Mas tem uns em específico, assim. Teve um momento que, a partir ali do 30º programa, a gente olhou assim e sabe um momento que você olha assim e você fala, tá estagnado, tá parado, não vai pra frente nem pra trás. E aí foi um momento que eu tava muito desanimado. Eu falei, eu vou parar. Eu cansei e era justamente um dia de podcast. E eu acordei assim meio desmotivado e justamente, acho que 1 hora, 2 horas depois eu tinha uma gravação pra fazer. E aí eu fui, né? Fui me arrastando ali pro estúdio e falei, Deus, hoje é o último dia que eu vou fazer esse programa. Depois disso eu vou procurar outra coisa, isso não é pra mim. E aí eu cheguei lá, fiz o. E aí a gente chegou dentro do estúdio e aí começou a dar vários problemas. O primeiro problema foi que o ar-condicionado parou simplesmente do nada. E era um daqueles dias que tava um calor absurdo em São Paulo. Meu Tava acho que Deus. 38 graus. No meio-dia.
Eu falei, meu Deus, acabou. A gente vai morrer aqui dentro. O ar parou e o computador parou também. Meu Tudo no mesmo Deus! dia. O ar parou, o computador parou. E aí a gente falou, como a gente vai fazer? A gente pegou um celular e fez. A gente fez com o celular ali. Sem ar Sem mesmo. ar, suando, morrendo de calor. A convidada morrendo de calor também. E a gente fez. E aí no final do programa, acabou o programa e Deus usou ela para falar com a gente. No final do Nossa! programa. Que não era para parar, que não era para desistir, que Deus tinha muita coisa, tinha muitas promessas e aquele programa foi um divisor de águas assim para mim. A partir daquele dia ali eu falei, nunca mais eu vou querer desistir. Ô, Lucas, se você já parou para pensar que assim, né, aquilo que a gente põe no mundo através da internet é uma coisa que é maluco imaginar que alguém do outro lado do mundo pode estar sendo tocado por aquilo que você está falando aqui, Surreal. né? Então, assim, quando a gente fala assim, às vezes eu acho que o mal de todo mundo que mexe com redes sociais é assim, só tem isso de visualização. Sim. Peraí. Aí vem uma voz e fala assim, peraí, mas se mudou a vida de uma pessoa, né? Isso já é uma transformação, né? A gente tem testemunhos de programas assim. É justamente nesses programas que Deus pega a gente, assim. Os programas que tem pouca. Que a gente olha assim e fala, poxa, esse programa tem pouca visualização, não deu em nada. E um desses programas, Deus me pegou de uma forma assim, me deu uma lição com isso, de visualização. Teve um programa que teve pouquíssima visualização, e aí acabou o programa. Passou uma semana, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, um print de uma mensagem de uma pessoa que eu acho que não era nem daqui de São Paulo, ela falando que assistiu o programa e naquele dia ela precisava muito ouvir aquela mensagem que foi falada dentro do programa. E aí aquilo, Deus me deu uma lição imensa, assim, que não é sobre visualização, é sobre o que a gente está fazendo para Ele. Exatamente. E é aquilo, né? O retorno pode não ser imediato, mas como está acessível às pessoas, elas podem estar assistindo depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano, e aquilo ainda estar falando com ela, aquilo ainda estar motivando ela, né? Então, assim, é muito maluco isso, né? Para você trabalhar com internet, você tem que ser doido. Não tem como. Não tem como ser normal e trabalhar com internet. Você tem que desafiar a si mesmo todos os dias, você tem que ter uma mente criativa, você tem que ter a todo momento ali atenção a todos os detalhes que fica apresentando. É uma história muito doida assim que trabalha com internet. E é aquilo, para quem é jovem, isso começa meio que como uma brincadeira Sim. e se transforma numa profissão. Sim. Porque antigamente o pessoal falava assim, profissão é o quê? Advogado, engenheiro, médico, professor. Hoje são N profissões. Às vezes o pessoal olha assim e fala assim: meu, esse cara não faz nada. Não, esse cara faz muito. Esse cara trabalha com internet. Esse cara constrói empresas, desmonta um monte de coisa. Não é isso mesmo? Se as pessoas imaginassem assim a dificuldade que é trabalhar com internet, é que as pessoas imaginam que é colocar uma câmera, sentar e falar, né? Não é assim. Ou é só mexer no celular, né? Não, Fica o não, dia inteiro mexendo no celular, né? Quem tá nessa luta de internet, de podcast e todos os outros, quem é influencer e por aí vai, é muito difícil. É uma vida assim muito complicada. Você tem que ser regrado com horas, você tem que ter os horários certinhos para tudo. Você tem que ter disponibilidade, você tem que se dedicar 100% para aquilo. Você tem que estudar o convidado, principalmente quem vai apresentar o podcast. E por aí vai. É uma vida muito assim complicada. Quem acha que é fácil é bem difícil. Até nisso você tem que estudar. Até nisso. E Lucas, você que está vivendo isso, né, há um tempo, como que você imagina o futuro do podcast? Você acha que vai continuar num crescente? Você acha que vai cair? Você acha que vai surgir outras coisas? O que que você imagina? Eu tive uma conversa dessa com um convidado há um tempo atrás e é uma coisa que eu me lembro assim muito forte na minha cabeça. O podcast, a tendência dele é cada dia mais ele evoluir. Os podcasts, tanto que os podcasts mais famosos assim, hoje em dia alguns estão indo para TV, Sim. outros nem compensa mais ir para TV porque a internet está dando tanto lucro para eles que a TV não compensa mais. Então a ideia é daqui a um tempo o podcast ser a principal forma de comunicação.
A gente tem visto a questão até da propaganda Sim, que é direcionada à TV, está sendo direcionada agora para as redes sim. sociais, né? Então, por quê? Porque você já pega um público É, específico, você já pega aquele nicho. Então, para quem quer vender um produto e conhece o seu público, ele consegue direcionar e sim. alcançar mais pessoas, né? Mas não quer dizer que é o fim da TV também, Não, né? não. É, para acabar a TV tem que ter muita coisa, é muito difícil. Mas o podcast eu vejo daqui a uns anos, eu vejo ele pau a pau com a TV. Eu vejo Sim. eles unidos ali, eles juntos, disputando ali um com o outro. Porque tá crescendo de uma forma assim absurda. Eu achei engraçado na última Copa que teve. Foi a última Copa? 2022. Né? Eu sou péssima para isso. E aí, lá em casa, a briga era qual canal que ia assistir lá, tal. E a Júlia falou: Não, mãe, a gente não vai assistir na TV, a gente vai assistir no canal No do caso é no YouTube. do Cazé, esse cara mesmo. É, Meu, aí eu falei assim, ninguém assiste pela internet. Não, era ele virou milhares, referência. milhares. E Virou o referência. comentário, e a propaganda. Ele virou uma potência e ele começou pequenininho, né? Ele virou uma referência, até uma experiência agora que aconteceu, né? Tava acontecendo a Eurocopa, que é a Copa do Mundo Europeia, né? E a Cazé TV tá disputando com a Globo, diretamente ali por audiência. O campeonato acho que tem 32 jogos. A Globo pegou 16 e a Cazé pegou 16, eu acho. Eles dividiram 16 e 16. E é coisa que a gente nunca viu acontecer. Nunca viu. Exatamente. Para você disputar com a Globo, você tem que ser. E eles chegaram nesse nível. E pensar assim, né, que é aquilo. Às vezes as pessoas falam assim, vê as pessoas tão grandes, vê as pessoas com projetos lá na frente. Mas olha o começo. Sim, O começo, às vezes, não é tão difícil. Começa. A Bíblia fala que é para a gente não desprezar os pequenos começos. E os pequenos começos, às vezes, é isso. É um podcast na Kombi, com o microfone emendado, com uma luz assim, mas assim, é um começo e a gente tem que valorizar isso. Por quê? Porque vai crescendo um trabalho, né? O Casé não chegou da sim, noite pro não. dia. O Cazé era um youtuber, né? Ele fazia vídeo em casa, reagindo a qualquer coisa que ele visse, ele queria reagir. Ele via uma coisa acontecendo ali na TV, ele queria reagir àquilo. E aquilo gerava visualização para ele. E aí ele foi crescendo, expandindo, fez contatos, e de uma forma ele cresceu que hoje ele disputa com emissora de TV, né? E esse é um mercado novo que às vezes nós que estamos chegando aí passando quase metade de um século aí, às vezes não consegue acompanhar a Sim. mente dos adolescentes nisso. Quando fala assim, eu não quero ser advogado, eu quero fazer É, tal coisa. Por quê? Porque eu quero mexer com inteligência artificial. Por quê? Porque daqui a pouco a inteligência artificial, quem manjar de inteligência artificial vai estar dominando um mercado muito grande, né? Porque vai entrar em sim. vários lugares. Não para. O mundo não para. Dia após dia é algo evoluindo, é algo crescendo, é as coisas mudando. A gente fica assustado às vezes. E olha que eu tenho 26 anos só e fico assustado. Imagine eu, então. Na minha época, as crianças odeiam que eu fale isso na minha época, mas na minha época, eu fui estudar ITB para fazer processamento de dados ainda, que era o único curso de informática. Agora Sim. tem vários, na Agora. área de informática, no próprio ITB tem vários, mas lá era só processamento de dados. Já era coisa de outro mundo, mas ainda era internet discada. Então, assim, e a gente acompanhou essa evolução. E agora acompanhar essa evolução no mercado de trabalho, de que falar para a internet é uma profissão, de que se comunicar através de rede social é uma opção de ganhar dinheiro, para a gente que está acostumada com as profissões Sim. tradicionais, é um choque, né? Eu fico imaginando, minha mãe às vezes pira, eu meia pirada, você É. pouco pirado, então assim, Você estava falando sobre o ITB. Eu cheguei a pegar a época que o ITB era sonho, todo mundo entrar pro ITB. Era, eu cheguei a ir pro ITB, né? Fiz informática. E era um sonho. ITB na época, meu Deus, era sonho entrar. Eu lembro que no dia que eu passei pro ITB foi a notícia da minha vida, assim.
Vestibular. Nossa, eu não esqueço, eu não esqueço. É verdade, quase fiz no braço do vestibular. Era sonho. E hoje em dia a gente vê o ITB, tipo, cada dia mais os cursos técnicos estão evoluindo a ponto do ITB ficar de lado ali. E se o ITB não se aprimora nos Sim. cursos, vai ficar, tipo, qualquer escola técnica Sim. que não tiver essa visão de que tem que correr atrás do que está acontecendo Sim. hoje. Por exemplo, há um tempo atrás tinha secretariado. Eu Falei, lembro, gente, eu lembro. secretariado, olha que coisa, parece, hoje a gente falando, parece ser uma coisa, um curso tão antigo, e a gente não está falando de tanto tempo Não, atrás, assim. É 2014. Eu estudei no ITB, tem o quê? 10 anos. A evolução das profissões está Veio surpreendendo, de uma né? forma absurda. E a gente fica até assustado. Você falou sobre o secretariado. Verdade, eu lembro. Eu lembro do curso de secretariado. Eu lembro que eu estudava aqui no Bilbao, né? A gente ia muito ver a parte da hotelaria, que tinha as camas lá, o pessoal arrumando cama. A gente falava que eu curtia uma cama. Né? Olha só o preconceito! Na época era complicado. Eu lembro que tinha muito preconceito, o pessoal tinha muito preconceito com o meu curso, informática e hotelaria, secretariado, não lembro o curso que era no Bilbao. Era muito preconceito que eu tinha. E o que você queria ser quando você era pequenininho? O sonho de todo menino, jogador de futebol. O sonho de Futebol é todo paixão. menino, era o meu sonho, é paixão. Mas chegou a fazer escolinha, chegou. Fiz escolinha. Fiz escolinha. Eu acho que até uns 14, 15 anos ali era o meu sonho ainda ser jogador. Aí depois eu vi que não dava. Por que não dava? Porque eu não tinha o talento que precisava, né? Mas eu acho que não é só talento, é a oportunidade também. Oportunidade é assim, para você ser jogador de futebol, a gente é que nem a gente tava falando sobre o podcast, a gente acha que é fácil, mas é uma das profissões mais difíceis. Você tem que abrir mão de tudo, literalmente, e se dedicar 100% àquilo. Eu vejo hoje em dia com o podcast a gente conhece muito sobre jogadores, né? E eu assisto muito podcast sobre jogadores. E principalmente no meu começo, eu assistia muito para estudar, para aprender, né? E eu via muitos jogadores falarem que o começo deles era muito tempo longe da família, com 13, 14 anos ali, ficar meses sem ver o pai, a mãe. Então é algo bem complicado, assim. Eu olhando para mim, assim, eu não sei se eu suportaria com 13, 14 anos isso. Tem que ter uma estrutura emocional, física, para que consiga conciliar isso, né? Mas foi bom, porque você não foi jogar futebol, mas está aqui, tem o podcast, é regente do Creio. E como é ser regente de adolescente? Como que você saiu de adolescente para liderança ali? Olha, com 14 para 15 anos, eu já estava ali 4 aninhos dos adolescentes, 3 anos ali. E na minha cabeça eu não sabia cantar, né? Até hoje eu acho que eu não sei, né? Mas na minha cabeça eu não tinha vocação alguma para nada que envolvesse música. Na minha cabeça eu ia ser sonoplasta e tá tudo bem, vou ficar velho ali no céu. Vou levar os xingamentos que tiver que levar. Vou ficar ali até os meus filhos nascerem e meu filho vai seguir meu legado. A minha cabeça era essa. E aí quando tive, eu acho que cheguei nos 16 para 17 anos, eu comecei a me envolver um pouco com a parte de música. Eu lembro que o Júnior era o maestro na época, esposo da Pri, ele era o regente. E aí um congresso ele me deu a oportunidade para solar. Se ele te deu a oportunidade, você tem talento. Porque ele é exigente. O Júnior é muito exigente. Ele Eu é. nunca tive a oportunidade de agradecer ele. Falei, obrigado, Júnior. Agradeça ao Júnior. O Júnior é um professor, assim, de regência absurdo. Sim. E aí ele me deu uma oportunidade, ele falou assim, eu lembro que eu sou seu hoje, ele chegou em mim e falou assim, Lucas, testa essa música aqui na sua voz. E o ensaio cheio. E meu Deus, como eu vou cantar? O ensaio tá lotado. Olha pro lado, olha pro outro. E era a época que eu era tímido, eu não falava com ninguém. E todo mundo olhava assim, tipo, esse menino existe? Ele fala. De onde esse menino saiu? Ele fala, ele tava aqui. E aí todo mundo olhou pra minha cara e eu comecei a cantar. E aí cantei e ele falou, semana que vem você vem de novo e de novo. Aí foi indo. E aí passou, acho que um mês ensaiando e aí na festa eu cantei. Primeira oportunidade que eu tive de cantar foi numa festividade.
Nossa, mas você é o menino do fogo, né? O Igor te coloca na mesa de som no dia do congresso. O Júnior te coloca pra solar na festividade. Na festividade, o primeiro solo. E eu lembro que foi traumático o meu primeiro solo. Foi algo traumático na minha vida, que até hoje gera uma brincadeira, né? Que é do Vento Impetuoso, que era um hino na época que tava estourado, do Fernandinho. E eu ia solar esse hino. E aí eu solei, tipo, com muita vergonha. E aí eu solei a voz pra dentro, assim, retraído. E o pregador depois era um pastor Silvino, que ele é bem usado em casais, né? Ele é muito engraçado. Aí ele foi pregar, aí ele começou a falar sobre o hino e a gente cantou muito desanimado aquele hino. E aí no púlpito ele falou que a gente tava cantando Vento Impetuoso. Ele falou que o solista tava muito cansado. Aí eu, né? Meu Não, era Deus, envergonhado que mesmo, E era o pastor. primeiro dia de festa. Aí, no segundo, aí todo mundo começou a me zoar nessa época, né? Aí eu falei, meu Deus, no segundo dia eu preciso fazer alguma coisa, preciso cantar com vontade. Eu lembro que no segundo dia eu não tava nem lembrando de afinação, nem de nada. Eu soltei a voz. E aí peguei. Aí depois da festa aí todo mundo me conhecia como Vento Impetuoso. Né? Fiquei durante um bom tempinho aí sendo zoado. E a partir daí eu comecei a solar constantemente no grupo, depois da festa. Até os meus 18 anos. Aí você chegando nos 18, você fica com aquela dúvida. Você vai pro jovens, você aguenta, mas você não quer sair, né? Que tá... Ninguém quer sair dos Justamente quando adolescentes. começa a ficar bom, você faz 18. Exato, ninguém quer sair. E aí eu falei, não vou sair, vou ficar aqui. Aí eu fui pros jovens, mas fiquei ajudando ainda. Aí foi a época que o Igor assumiu a regência do Silveira. E aí eu comecei a ajudar ali cantando, ajudava ele no solo, aí fiquei ali um pouquinho, fiquei até uns 22, 20, 21 anos eu fiquei. Aí foi a época que o Igor saiu. E aí eu fiquei ajudando ainda, e aí automaticamente, acho que um mês, menos de um mês depois que o Igor saiu, eu recebi o convite para a regência. E antes do Igor sair, ele já vinha me dando umas indiretas, você vai ser o regente, você vai ser o regente. Eu não acreditava, a gente trabalhava no som, a gente tinha muita intimidade, brincava muito, né? Aí ele, você vai ser o regente. Eu já falei pra minha mãe, já indiquei você. Aí eu olhava pro cara dele assim e falava, você tá zoando, continuar. Aí passou um mês, o pastor me chamou. E aí, por incrível que pareça, de tanto ele brincar, eu comecei a levar a sério. E aí quando o pastor me chamou, não foi tanta surpresa assim pra mim. E aí dali pra frente o desafio foi, porque o Igor saiu e aí entrou eu e mais uma regente nova. Então era uma equipe de 3 regentes, era o Silas, o primeiro regente, e mais 2 regentes novos. E aí eu comecei como segundo regente ali, ajudei o Silas ali durante um ano, e aí quando eu me acostumei com o Silas foi pra sede. Aí eu fiquei como primeiro regente, com um ano de experiência, e aí eu literalmente fui colocado no fogo, porque as responsabilidades triplicam, né? É o menino do fogo. É. E como que você vê essa questão de escolha de repertório? Porque assim, eu acho que para adolescente é um duplo desafio, para adolescente dentro da igreja. Sim. Primeiro pela mensagem, né, que você tem que procurar alguma música, um louvor que tenha uma mensagem legal, e ao mesmo tempo que encaixe na voz dos adolescentes, porque você tem voz ali de tudo quanto é jeito. Você tem menininho falando fino, falando grosso, e você tem as meninas que às vezes não conseguem se encaixar na voz. E é um desafio, né? Com certeza. A cabeça do regente, ela não para, né? Não para. A minha cabeça, ela em época principalmente em época de festividade, não para. E o maior desafio para mim, eu acho que não é nem escolher o hino, é escolher quem vai solar o hino. Eu acho que é para mim a parte mais difícil. Porque tem a parte que tem oração, tem toda a parte ali que você tem que pensar no repertório, na voz de quem encaixa. E Deus tem uma coisa muito doida comigo, assim, que eu sempre acabo escolhendo uma pessoa que todo mundo olha como improvável de solar aquela música, né? E acaba que dá certo. Eu tive experiências eu já participei de 3 festividades, esse ano é a 4ª, como regente. E nas 3 primeiras festividades, assim, de 3, 2 eu coloquei pessoas que eram improváveis. E ali as coisas aconteceram, Deus usou ali, foi incrível. E tem sido assim comigo na regência, eu analiso bastante, né? Eu tenho mania de fazer aquela famosa playlist de Spotify com milhares de hinos. E aí você vai ouvindo, e eu sou muito indeciso, né? Então E você tem que imaginar eles cantando, né? Nem fale. A primeira coisa que eu imagino é cantando. Eu gosto muito daqueles hinos. Eu gosto muito de fazer medley, né? Eu sou muito conhecido na igreja pelo regente dos medleys, que inventam os medleys ali.
E E vai e encaixando. vai encaixando e vira 5 hinos em um ali, 3, 4, não sei. Tem pastor que não gosta, porque Tem, o hino tem, que é de 5 vira 15. tem. Mas o Mas eu sou um regente assim que eu escuto muitos hinos, mas na maioria das vezes eu escuto ali, vai, 30 hinos, de 30 eu tiro um. É bem difícil assim a minha cabeça para escolher hinos. E você fala de medley, né? O pessoal às vezes tem crítica com as É, medley, mas eu não critico, sabe por quê? Porque às vezes eu penso, tem hino que tem tanta tem, repetição que é melhor você já cantar um outro e aproveitar aquele tempo da repetição, porque fica mais gostoso, você passa mais mensagens ainda, né? eu tenho isso. É porque enquanto eu tô escolhendo, né, eu já tô pensando na banda. E aí a gente tem uma comunicação E vocês têm muito. uma banda muito boa no Silveira. Tem uma banda incrível, né? Que é a Juara, é bastante gente. Temos ali mais ou menos 2 por instrumento ali. E a gente tem uma comunicação bem legal com a banda, né? E às vezes eu jogo o hino na mão deles assim, eles falam, não, esse aqui não vai ficar bom não, pensa em outro. Aí eu vou lá e penso, no final assim sempre encaixa, né? Sempre dá É certo. sempre um trabalho em É grupo no sempre um final. trabalho em grupo. Eu sempre gostei, assim, em tudo que eu faço, trabalhar em grupo, sabe? Sempre que eu tô, mesmo que eu esteja na liderança ali do departamento, do negócio que eu vou fazer, eu gosto sempre de trabalhar bastante em grupo, ouvir minha equipe, ouvir o que o pessoal tem para falar. Porque eu acho que nem sempre a nossa ideia é a melhor, né? Sempre tem algo a acrescentar. Eu não sei se você estava agora nos últimos cultos que teve agora da escola para jovens, Escola Bíblica de Não tive Jovens. porque tive o congresso, né? É verdade. E aí teve a fala do Gutierrez. E o Gutierrez, ele estava falando que ele lida ali com muita rede social, aí junta a rede social Sei. também, que são os haters, né, que às vezes É, criticam, não sei o quê. E aí ele fala que ele aceita, ele lê todas as críticas, ele aceita todas as críticas como uma forma de ele se autocorrigir muitas vezes, porque nem sempre a gente está 100% correto. sim, Às vezes a gente precisa ter essa orientação também para poder ir para o caminho sim, certo. Mas também, por outro lado, agora voltando para a rede social, os haters, eles são cruéis também, são. né? E como que você lida? Você já teve muitas críticas nesse sentido? Assim, ou eu falo hater porque Sim, você tem o podcast, mas na vida, porque a gente tem os haters da vida, a gente tem os sim, haters sim. da vida social, na rede social, e a gente tem os haters da vida real. Como que você lida com isso? Olha, eu já tive nos dois, já no podcast e na vida real. No, no podcast, assim, eu levei como algo construtivo. Embora tenha sido críticas, assim, eu levei como construtivo. Foi importante porque eu não errei mais naquilo. Eu lembro, eu vou até citar uma situação que aconteceu no podcast. Teve um podcast, bem no comecinho, assim, eu tinha muita mania de ler os comentários ali para interagir com o povo na live. E era um podcast que, tipo, tava muito bombado. Era um dos primeiros podcasts, assim, que estourou, sabe, no ao vivo. Eu Sim. fazia ao vivo. Eu lembro que tinha 120 pessoas simultâneas nesse podcast. E eu tava lendo os comentários pra pessoa, né? Porque eu acho ali que é um momento de carinho. As pessoas estão demonstrando carinho pela pessoa. E eu comecei a ler. E eu passei bastante tempo lendo os comentários. Enquanto a pessoa tava respondendo, às vezes ela falava um pouquinho mais. E aí eu lembro que no final teve um comentário, depois que acabou o vídeo, uma pessoa comentou lá, o podcast foi muito maravilhoso, pena que o apresentador não presta atenção. Ah, é verdade, porque você estava ali querendo acompanhar e a pessoa respondendo, ah, é verdade. Aí, desse dia, assim, eu lembro que na hora eu fiquei bravo, eu falei, não, mas eu prestei atenção. Mas aí depois eu falei, poxa, é verdade, dá pra eu É a melhorar isso. impressão que passa. Às vezes, É, assim, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas como está sim, sendo filmado, a pessoa não está vendo o que você é, está vendo. Aí tá achando que você está com descaso. mas na vida também já tive bastante. Teve um período assim que eu escutava muito as críticas das pessoas e eu levava muito aquilo para minha vida, e aquilo começou a me afetar. E eu lembro que em certos momentos assim eu levava tanto as críticas das pessoas para mim que isso começou a me afetar psicologicamente. E aí eu comecei a ficar bem mal antes do podcast. Tive momentos bem difíceis assim na minha adolescência para a juventude. E graças a Deus, hoje eu me considero curado disso. Eu escuto às vezes muitas coisas das pessoas, porque quem está na obra de Deus, quem está nessa vida, querendo ou não, podcast também é uma obra, né?
quem tá nessa vida tem que estar pronto pra escutar, não tem jeito. Ela é uma obra e ela também te torna uma pessoa Também pública. é uma pessoa E pública. ser uma pessoa pública não é fácil, Não. né? Não é fácil. Porque as pessoas são cruéis. Elas são do tipo, se ela acha que essa roupa não combinou com você, fala assim, não, essa roupa, por que que ele colocou essa roupa? Que não sei o quê. Coisas bizarras, assim. Internet é uma terra sem lei, como o pessoal fala. E é engraçado, porque assim, né, às vezes a gente chama a atenção no seguinte sentido. A crítica que a pessoa às vezes faz na rede social, ela não teria coragem de falar para você Não, olhando no seu olho. não. Ela se esconde por trás da rede social, como se você fosse uma pessoa inacessível. Sim. E no domingo ou na segunda-feira que você encontra com ela na rua, tá tudo bem para ela, né? Ela faz a crítica e, tipo, não afetou ela. Nossa, nem fale. As pessoas fingem que nada aconteceu, né? Várias vezes, assim, tanto, não só na internet, mas na vida também. Na Eu acho vida que acontece também. isso, as pessoas falarem, assim, algo pelas suas costas, assim, e depois estarem lá do seu lado como amigo, já aconteceu muito. Eu acho que falta um pouco mais de empatia, Falta. né? A gente está vivendo uma época que as pessoas estão pouco se lixando para o sentimento das outras. Tudo bem que, assim, né, a gente não tá numa época que a pessoa fala assim, ai, tudo é mimimi, todo mundo... Mas não é isso. É você ter respeito pela pessoa, Sim, né? certeza. A primeira coisa que você tem que parar para pensar é falar assim, meu, eu falaria isso do Lucas olhando no olho dele? Se eu falaria isso do Lucas, não precisa escrever. Eu vou lá e falo para ele. Falo, Lucas, ó, você fez uma coisa que eu não gostei. Lucas, me falaram tal coisa de você. Lucas, é assim, é assado. E ele vai te dar a oportunidade de dialogar se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, Sim. se é um mal entendido, se é uma fake news. É. Porque hoje em dia, o que as pessoas menos querem é diálogo, né? As pessoas evitam, né, o diálogo. Hoje em dia é engraçado isso. Por muito tempo, assim, da minha vida, como eu falei pra você, eu era tímido e eu tinha isso, de evitar o diálogo. Não que eu era falso com as pessoas, não. Mas eu evitava o diálogo com as pessoas por vergonha ali. E hoje em dia eu me vejo totalmente diferente. Hoje em dia eu tenho que ter o diálogo com as pessoas. E eu aprendi isso e eu gosto muito de quando a pessoa tem um diálogo sincero comigo. Ela chega em mim e fala assim, ó, não gostei disso em você. Eu falo, é isso, vou melhorar. Ou então, se eu achar que não tá certo, eu falo, ó, não concordo com isso. Mas é algo muito importante hoje em dia. Eu gosto muito e eu prezo muito pela sinceridade da pessoa comigo. Fica a dica aí, amiguinho, aí, ó. Quer falar alguma coisa? fala, Antes de cara. falar pro outro, converse com a pessoa, chama a pessoa, fala, olha, quis saber tal coisa de você, é verdade ou não, né? Olha, falaram tal coisa, é verdade ou não? Porque às vezes a pessoa não tá nem sabendo que estão falando dela, né? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes, não só comigo, mas com outras pessoas também. Direto acontece de uma pessoa estar falando pelas costas ali, a outra passa, ela finge que não aconteceu nada. E você passa cumprimentando, oi! Muitas vezes. Aí a pessoa, e você, tá tudo bem? Tudo bem! Mal sabe que o povo tá descendo o rei atrás. Tá descendo a lenha do nada, passa, oi, amiga. Direto. É difícil, ser humano é difícil, né? E nas redes sociais eu acho que isso é pior, porque as pessoas acabam se escondendo atrás do teclado, Com né? certeza, E sendo cruéis, com e sendo certeza. cruéis. Mas fica a dica aí para uma boa convivência na rede social. Seja sincero, faça aquilo que você faria pessoalmente, né? Ó, vai falar? Fala pessoalmente. Vai criticar? Critica pessoalmente, né? Olha, com aquele tom, né? Porque até quando a pessoa está escrevendo, a gente não sabe qual é o tom. Aí tem aquela pessoa que tem maneira de escrever em caixa alta, assim. Aí você não sabe se a pessoa está gritando com você ou não, se a pessoa está sendo cruel com você ou não, e às vezes a pessoa só apertou o caps lock ali sem querer, né? Eu já tive experiências engraçadas dessa com a minha noiva, com a Bia. A gente, às vezes eu tô numa correria ali, em muitos momentos de podcast, eu tava na correria, ela mandava alguma coisa pra mim, eu respondia, tipo, seco. Mas aí ela pensava que eu tava bravo com ela. Na verdade, não, eu só tô trabalhando e eu esqueci de avisar, alguma coisa do tipo. Então, hoje em dia é assim, é bem complicado. Como que você imagina o seu futuro? O futuro do seu podcast, seu futuro profissional, seu futuro ministerial? Como que você quer estar daqui a alguns anos? Alguns anos não muito longe, né? Sim, Porque agora os dias estão abreviados. Então, quando a gente faz
projeção, a gente faz 5 anos. Eu ouvi uma palavra ontem do pastor Napoleão Falcão, né, na nossa igreja, que ele falou assim que já aconteceram, ele estava falando sobre as profecias de Jesus voltar, né? E ele falou que já se cumpriram todas e pelas contas dele, ali, pelo que ele estuda, a igreja não fica mais 10 anos na Terra, né? Olha aí, então, ó. então Qual que é a curto prazo? Eu preciso correr um pouco mais, então. Preciso correr um pouco mais para fazer tudo que eu quero fazer antes dos 36. Né? Mas como que você vê, assim, uma projeção sua daqui a um tempo? Daqui a um tempo eu me imagino bem casado. Me imagino com o nosso podcast bem grande, assim, bem... com a gente conquistando tudo que a gente sonha, né? E não só a gente, mas eu costumo dizer que eu gosto de ver não só a minha felicidade, mas a felicidade das outras pessoas que trabalham comigo e que eu vejo também correndo, não só o meu podcast, mas o seu e todos os podcasts aqui que hoje estão começando. Eu tenho essa vontade, sabe? Eu quero que os podcasts não fiquem limitados somente aos famosos, que os podcasts pequenos também cresçam. Essa é a minha vontade, poder viver bem daquilo que eu gosto. E para o jovem que quer começar, né? Às vezes ele fala assim, mas o Lucas já está aí, já fez muitos episódios, já entrevistou muita gente legal, muitos pastores, cantores. Eu sou só um pequenininho. O que você tem para falar para essas pessoas que às vezes acham que o sonho dela está tão longe? Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês assim, é que vocês têm que ter coragem. Primeiro de tudo é a coragem. Não importa se é pequeno, se é grande. É encarar. Ter coragem. Ter uma equipe boa. Conhecer uma equipe. Ter uma equipe preparada para isso. Não preparada só em questão de conhecer, mas conhecer a área de podcast, mas preparada. Eu costumo falar que eu gosto de trabalhar. Hoje eu trabalho com as pessoas que eu amo, sabe? Com pessoas que eu confio. E amo o que faz, né? Que amam o que faz. Eu trabalho com pessoas que amam aquilo que estão fazendo e que correm em busca do mesmo propósito junto comigo. Então, o ponto principal, o conselho principal que eu daria é ter coragem, se apegar ao máximo em Deus, porque se não for Deus, nada acontece. E, principalmente, ter pessoas ao seu lado que acreditem no sonho tanto quanto você. Isso mesmo. Eu acho que essas são as 3 principais dicas. E se você está começando um podcast, eu já tenho um podcast hoje, o conselho que eu dou, assim, de um dos cursos que eu fiz, é estudar o convidado. Estudar aquela pessoa que você está convidando. Até mesmo antes de você convidar ela, você ter uma análise ali junto com a equipe de quem você vai trazer, do tipo de pessoa que você vai trazer, se vai gerar um bom conteúdo, não em questão de visualizações, mas em questão do podcast. E é isso. Isso que você me falou de ter coragem, hoje pela manhã eu li uma frase que estava escrito assim, Deus se move em quem está em movimento. E isso, eu falei assim, gente, eu leio as frases e fico pensando se é heresia ou não, mas eu falei assim, não, mas faz muito sentido, né? Sim. Porque Deus usa aqueles que se põem a serviço, que se põem à disposição e que se levantam para fazer alguma coisa. Então, às vezes, as pessoas planejam tanto, ficam fazendo tantos planos e não se levanta para fazer, e isso gera aquela trava, né? Eu lembro que quando foi para a gente fazer o primeiro episódio na Kombi, a gente já tinha planejado isso há muito tempo. E não saía, porque a gente planejava demais. Eu preciso comprar tal equipamento. Eu preciso de tal coisa. Eu preciso de não sei o que, não sei o que lá. Aí um dia o Saulo deitado no sofá, assim, ele falou assim, sabe por que vocês não gravam podcast? Eu e a Júlia, por quê? Ele falou, porque vocês não querem. Porque se vocês quisessem, vocês já tinham gravado. Eu falei assim, eu quero. Ele falou assim, então grava. Aí eu liguei para a primeira convidada, falei assim, você tá disponível terça-feira? Ela falou assim, tô. Eu falei, vamos gravar. Aí ela falou, como que a gente vai fazer? Eu falei assim, não sei, celular. A gente foi improvisando com tudo que a gente tinha ali em mãos e foi assim que aconteceu. Eu acho que na nossa vida tem que ser isso. A gente
Tem que planejar, tem que. A Bíblia fala pra gente planejar. Sim. Mas não dá pra você ficar planejando a vida toda. Você tem que ter um momento de ação, de tipo, vou. Né? Se naquela oportunidade você falar assim, eu vou pensar. Eu vou. Você não teria feito o podcast, né? É aquilo que eu falei, é a cara e a coragem. No primeiro podcast, assim, no primeiro dia de podcast, eu quis desistir 10 vezes antes de começar o programa. E aí eu falava, não, na semana do podcast eu falava, não, mas falta isso para começar. Não, mas se a gente fizer isso, acho que vai melhorar. Não, vamos comprar isso aqui e adiar em mais um mês. Não, até chega um dia que a minha noiva falou assim para mim, não, vai, do jeito que tá. E Isso aí, mesmo. a partir daí eu aprendi. Em todos os podcasts assim que eu fazia, que eu tinha alguma dificuldade, até em mudança de estúdio, mudança de ambiente pra gente fazer, eu falei assim, a gente vai do jeito que for. É tipo aquele hino que fala assim, bote o pé que eu boto o chão. Lucas, obrigada por esse bate-papo. Eu acho Isso. que é inspirador para muitos jovens, né, da sua idade, da sua faixa etária, ou antes mesmo, porque cada dia esses adolescentes estão mais precoces. Eu quero desejar do fundo do meu coração que Deus continue te abençoando, iluminando a sua mente para que você continue inspirando cada vez mais pessoas. Que Deus coloque no seu caminho pessoas certas, pessoas que te acrescentem, pessoas que coloquem você para frente, que tirem os haters do seu caminho. Não, eles são bons também porque eles assistem, né? Dá um engajamento, né? Mas tem uns que são cruéis. Isso. Mas que você continue sendo essa pessoa simples, acessível, carismática. Ele tem essa cara assim de bravo, mas ele não é bravo, gente. Mas que você continue tocando as pessoas através da sua voz, através das suas ações e que você seja um canal de bênção sempre. E eu quero deixar, né, a nossa canequinha do podcast com você, para você levar de lembrança e que sirva aí para você tomar um cafezinho e se inspirar cada vez mais. Obrigado. Deixar suas últimas considerações para as pessoas que estão em casa, fique à vontade. Quero agradecer a todos que assistiram esse podcast até aqui. É difícil me ouvir, né? Que nada! Mas eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui conosco. Dizer que estou muito feliz com isso. Eu falei para a Roberta no começo que é muito difícil você ser entrevistado, né? Eu sou acostumado a entrevistar e eu não estive ainda nessa posição de ser entrevistado. E pela primeira vez estou sendo. Tremeu muito as pernas antes de ser entrevistado, de boa. mas graças a Deus deu tudo certo. Agradecer a todos vocês que nos acompanham, que acompanham não só o meu podcast, mas o podcast da Roberta também. Dizer para vocês assistirem o episódio dela também lá no Crital, que foi muito bom. Foi mesmo. Vou jogá-la depois nas redes de novo. E continue conosco, nos apoiando. Temos muitos projetos novos para vir aí. Temos um projeto que a gente está iniciando agora, que é, além de fazer podcast, a gente está fazendo comercial também. E por aí vai, propagandas comerciais, né? E toda a parte em geral. A gente começou a fazer um trabalho agora na igreja. Quem quiser acompanhar é @Missões Jardim Silveira. Teve um congresso de missões que a gente fez essa semana. Foi muito legal, eles fizeram a cobertura a semana inteira, né? A cobertura desse projeto, Deus mandou mais 2 pessoinhas aí que estão na apresentação junto com a gente, que é a Mariana e a Ana. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradecer a minha equipe, Samuel e Yasmin, que vieram aí e estão junto com a gente em tudo. A Gabi, que não pôde vir também. A minha noiva, Bia. E a todos. Muito obrigado, Roberta. Foi incrível. Imagina, eu que agradeço. E só lembrando, né? Toda vez que a gente fala de podcast, essas coisas, fala, como que ajuda? Ajuda se inscrevendo, ajuda compartilhando, ajuda comentando, né? Às vezes vocês acham que não tem. Ele nem vai ver, ele vai ver. Tá? Ele vai ver, e isso vai ajudar ele. Compartilha aí com seus amigos. Sabe aquele negocinho que parece um aviãozinho assim, ó? Manda para seus amigos. E como que fala? Compartilha, indique, assine o sininho. E tudo mais. Curta, compartilha, ative o sininho. É isso aí. Mais para o máximo de pessoas possíveis. Isso aí. Um beijo para vocês e até o próximo episódio, se Deus quiser.